Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Como vão? Todo mundo está estudando bastante? Estamos de volta aí à aula número 5 do curso de Seguridade Social. Na aula número 4, nós terminamos, no finalzinho da aula, nós falamos sobre o inciso 1, 2 e 3 do artigo 94, parágrafo único, que ele vem trazendo os princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais. E o inciso 3 traz a seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. Agora nós vamos dar continuidade, vamos agora trazer o inciso 4. Inciso 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Esse princípio ele traz a impossibilidade dos benefícios, uma vez criados, tenham os valores reduzidos. Bom lembrar que o STF, acabando com a celeuma que existia sobre questão de valor nominal ou valor real, ele se manifestou nesse recurso extraordinário 263-252 do Paraná, de que o princípio contido na Constituição, no inciso 4, ele se refere ao valor nominal e não ao valor real. O valor real é a questão de reajuste do benefício. Esse reajuste ele é definido conforme a lei, né? A Constituição fala que é de acordo com a lei, e a lei é a Lei 8.213, que prevê lá no seu artigo 41A que o reajuste dos benefícios será pelo índice de INPC, feito anualmente. Então acabou essa questão. Hoje a redutibilidade é em relação ao valor nominal. Então na prova, se o examinador estiver falando que o princípio da redutibilidade do valor dos benefícios está inserido, tem referência ao reajuste dos benefícios, a questão está errada. Ela apenas impossibilita a redução do valor de face do benefício. 5. Equidade na forma de participação no custeio. Esse princípio ele vem trazer que as contribuições já devem ser cobradas dos contribuintes de acordo com aquelas possibilidades e capacidades de pagamento dele. Ele aplica o princípio da capacidade contributiva. Uma empresa, uma grande empresa, né, uma empresa com uma matriz de diversas filiais, que o lucro líquido dela é muito alto, né, não vai pagar um valor igual um empreendedor individual, igual uma microempresa, empresa de pequeno porte. Então, a equidade, ela diz justamente isso. Todos têm que contribuir, né, por causa da diversidade da base de financiamento, mas nem todos vão contribuir da mesma forma. Vai haver uma equidade, um senso de justiça. Não é justo que uma empresa que não tenha nenhum cargo, função que seja nocivo à saúde, né, nocivo à saúde do trabalhador, pague o mesmo valor de uma empresa que, que, que a nocividade da categoria profissional é imensa. Da mesma forma, quando uma empresa, os seus cargos, constantemente seus trabalhadores têm requerido auxílio-doença e benefícios assistenciais devido à questão de doenças, ela pague o mesmo valor que uma empresa, né, de um contribuinte que não participe dessa forma. Então, a equidade é justamente para dar um senso de justiça na participação. Embora não haja formação de um bolo único, né, quanto ao contribuinte, quanto ao segurado, a equidade ela faz com que os valores recolhidos de contribuições eles utilizem um senso de justiça em relação à finalidade, a quem vai utilizar aquele benefício. 6. Diversidade da base de financiamento. A diversidade, esse princípio vem trazer que a base de financiamento tem que ser a mais variada possível. Por quê? Porque se ela fica concentrada em apenas um setor, né, em apenas uma área, uma vez essa área passando, desculpa, essa área passando por algum problema momentâneo, né, conjuntural, vai repercutir na base de financiamento, vai repercutir na arrecadação da Seguridade Social. Então, quanto maior e mais variada possível essa base de financiamento, menor são os riscos de que um problema em um determinado setor influencia na arrecadação dos tributos, das contribuições. É importante dizer também que essa base de financiamento ela pode ser direta, que são as contribuições sociais, estão lá no artigo 95, e as indiretas, que são as receitas orçamentárias. São valores, né, previstos nas leis orçamentárias dos estados,
municípios e da União, cuja aplicação tem de ser direcionada para a Seguridade Social. Nós veremos isso mais à frente. Continuando. O último princípio explícito contido no artigo 94 é o 7º, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo. Deixa eu ligar aqui a caneta para fazer alguns... o examinador ele vai trazendo a prova de que o caráter, tudo bem, democrático ele até traz, mas ele vai trazer que é centralizado da administração, mediante gestão quadripartite. Ele pode mudar aqui para tripartite. Ele vai colocar como participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e pensionistas. Ele vai colocar isso. Outro ele vai colocar trabalhadores, aposentados, pensionistas do governo. Temos sempre que lembrar que é aposentados. Aqui na Constituição não fala de pensionistas. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que há participação dos pensionistas lá no Conselho da Previdência Social. Mas aqui, como na Constituição Federal, ele não faz nenhuma referência a aposentados. Então, essa questão vem perguntando, de acordo com a Constituição da República, o caráter democrático, descentralizado da administração, quadripartite, com participação dos trabalhadores, empregadores, pensionistas do governo. Está errado, tem que ser aposentados, né? E não pensionistas. É bom trazer aqui para vocês também que essa gestão, esses órgãos colegiados, né? A participação desses órgãos colegiados, os órgãos colegiados são na saúde, o Conselho Nacional de Saúde, CNS, na Previdência Social, o Conselho Nacional da Previdência Social, CNPS, na Assistência Social, o Conselho Nacional de Assistência Social. Nós vamos ver esse aqui e esse aqui. Esse aqui nós vamos ver porque a Lei 8.213 ele consta na Lei 8.213 e esse aqui consta na Lei 8.8742. Não vamos ver o CNS porque ele não está na Constituição, ele está apenas na Lei 8.080. E como a Lei 8.080 não é base do nosso estudo, nós vamos deixar ele de fora. E o último princípio, que é o princípio da fonte de custeio, eu deixei ele aqui como um princípio explícito, embora não fale explicitamente no texto da norma, não fale explicitamente a existência da fonte de custeio, é um princípio salutar, né? De extrema necessidade. A gente ter essa noção de que esse princípio não é um princípio que é pego emprestado em alguma outra área do direito. Ele é um princípio explícito no direito previdenciário. Então, ele está, como eu disse, que é um princípio setorial, explicitamente na Constituição Federal. Então, o artigo 95 lhe diz, parágrafo 5º, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. Vamos observar bem aqui que o Constituinte ele fala criado, majorado ou estendido. Então, é somente criado, majorado? Não. Criado, majorado ou estendido. A gente tem que lembrar sempre isso, que é o ponto que o examinador vem confundir. Ainda falando sobre a gestão da Seguridade, eu trouxe um panorama que é mais fácil vocês entenderem, que a Seguridade Social, a saúde, ela é composta pelo CNS, a Previdência Social, CNPS, e a Assistência Social, o CNAS. Nós vamos estudar a CNPS e o CNAS. O CNS nós não vamos estudar. Vamos falar um pouquinho sobre o Conselho Nacional de Previdência. O CNPS está previsto no artigo 8.213 ele está previsto na Lei 8.213 de 91, artigos 3º ao 5º. Desculpa, gente.
Ele é um órgão superior de deliberação colegiada. Ele é composto de 15 representantes, com membros e suplentes, todos nomeados pelo presidente da República. São 6 representantes do governo federal e 9 representantes da sociedade civil. Esses 9 representantes, eles são 3 representantes aposentados e pensionistas, 3 representantes dos trabalhadores em atividade e 3 representantes dos empregadores. É o que eu falei para vocês, lembra? Sobre a questão do pensionista. Ele vai querer confundir porque você colocou já na mente que a gestão, os pensionistas ele têm também acesso à gestão, só que lá no CNPS. Então, quando ele se referia à Lei 8.213, a gente tem que lembrar que dos 3 representantes, dos 9 representantes, 3 são representantes dos aposentados e pensionistas. E esses representantes têm um mandato de 2 anos, com uma única recondução imediata. Ou seja, quando ele coloca recondução imediata, é seguida. Né? Então, se ele está lá como representante, um mandato 2015, 2016, ele pode ficar 2017, 2018. Não pode ficar de 2019, mas aí se ele ficou fora de 2019, 2020, 2021 e 2022, ele pode retornar, sem problema nenhum. Eles são indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Quais são os indicados? São esses 9 representantes da sociedade civil. Do governo federal, é o governo federal que indica. A saúde. Vamos entrar agora na saúde. É assim, o que falar em saúde, o que falar da saúde entre o nosso concurso, nós vamos tirar da Constituição Federal, porque não tem nenhuma lei específica, a lei orgânica da saúde não está incluída no nosso edital. Então, o artigo 96, né, que fala sobre a saúde, a gente tem que estar decoradinho ele aí em todos os detalhes. Então, eu coloquei aqui em evidência os pontos importantes. A saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visam a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal desculpa, igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Lembrando aqui, o primeiro ponto da saúde, ela busca defender o quê? O risco de doença. Então, ela tem um caráter totalmente preventivo, mas ela garante ainda o acesso universal e igualitário às ações. Então, quando a gente olha para a saúde, a maior parte dos recursos que a gente, às vezes, falta médico nos lugares e tudo mais, e a gente percebe que se gasta muito, ou claro que não deve ser o que se deveria gastar, mas se gasta uma grande soma em relação a risco de doença, com campanhas e tudo mais. Então, é o ponto principal da saúde, não deixar que o cidadão fique doente. Gente, tese, teoria, estou falando de teoria. Não deixar que ele fique doente. Se ele ficar doente, que ele tenha acesso a todos o que estiver disponível no país para garantir o direito à vida a ele. Artigo 97. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. A situação é essa, hein? Então, voltando, cabe ao poder público regulamentar, fiscalizar e controlar. E a execução pode ser feita por quem? Diretamente pelo poder público. Mas pode ser feito por outro ente, outra pessoa? Pode. Ela pode ser feita através de terceiros. Quem são esses terceiros? Pessoa física ou jurídica de direito privado. Aqui. Nós vamos ver lá na frente que a preferência é para entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Preferência. E nós vamos ver também que a saúde ela é vedada, a Constituição fala que ela é vedada às empresas com fins lucrativos. Nós vamos ver também que o que vem a ser fim lucrativo, né? Como é que engloba? O que engloba ser fim,
com fins lucrativos ou não. E nós vamos ver também que a Constituição ela veda, com a mitigação, ela veda a participação de empresas estrangeiras na saúde, mas nós vamos ver que já temos uma lei falando sobre isso e autorizando. Artigo 98. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada. Vamos falar por parte aqui, gente. Regionalizada. Primeiro, rede. Por que fala que é uma rede? Porque, embora ela seja descentralizada, né, haja descentralização, há comunicação. Então, existe, é como se fosse uma grande teia, né, no Brasil. Embora tenha a obrigação do município, do estado e da União, e eles sejam solidários na saúde quanto ao SUS, essa rede há uma separação, mas há interligação dessa rede. Não há uma separação, não são independentes. E regionalizada quer dizer que não precisa obedecer à divisão política nacional do Brasil. A rede ela não precisa obedecer município, estados, não precisa. Pode haver uma rede abrangendo 2 municípios, uma rede de atendimento abrangendo 2 municípios distintos, de estados distintos. Então, por isso que ele fala que é uma rede que se comunica e regionalizada. Não é a divisão política. Hierarquizada porque a cada nível de atendimento há uma atribuição específica. Então, o município, né, que está assim, cara a cara com o cidadão, ele tem uma obrigação específica. Por exemplo, obrigação de pronto-socorro, de atendimento de emergência do município. Tá? É do município. Não que o Estado e a União não tenham participação, elas têm participação, mas o atendimento em si pertence ao município. A natureza, a atitude de formar os convênios, tudo isso é do município. O município tem que prover esse tipo de atendimento. E constitui um sistema único, que é o SUS, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. O que ele quis dizer quando ele fala em sistema único? Que embora tenha o hospital municipal, que a rede seja regionalizada com um hospital de atendimento de uma região, entre 2 estados, tudo isso faz parte do sistema único, que é o SUS. E é organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Descentralização. Descentralização. Embora temos o Ministério da Saúde, que teoricamente a gente veja com uma hierarquia maior, o sistema ele é descentralizado, cabendo a cada ente uma participação, seja na forma de controle, seja na forma de execução dos serviços, com direção única em cada esfera de governo. Na esfera federal, o SUS é dirigido por quem? Ministério da Saúde, tem a Secretaria Nacional de Saúde ainda. No estado, as secretarias de saúde. No município, as secretarias municipais de saúde. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Como eu falei, deve atender tudo o que está disponível lá. Eu não posso colocar lá somente esse tipo de serviço. Eu tenho que colocar que o atendimento tem que ser integral. Todas as necessidades, gente, teoria, todas as necessidades que o cidadão tem, ele tem que ser atendido ali. Se não tiver ali, naquele local, o cidadão procura um posto de saúde. Pô, num posto de saúde, ele não vai ter um atendimento de oncologia específico, né? Não vai ter um atendimento especial. Esse tipo de atendimento especial é a atribuição do Estado. E o Estado normalmente mantém hospitais regionais para atender vários municípios e tudo mais. Então, o atendimento deve ser integral. Só que, por quê? Porque quando a pessoa que necessita de um atendimento e vai no posto de saúde, o posto de saúde não vai falar para ele, ó, você tem que procurar tal unidade, ou o Estado, ou a Secretaria de Saúde do Estado. Não. Ele vai fazer o atendimento e vai encaminhar aquele paciente, aquele cidadão, para o atendimento. Por isso que o atendimento é integral. Ele foi atendido ali, não foi atendido no posto, mas ele teve o atendimento dele suprido com o encaminhamento devido. E a prioridade, como eu falei, é para prevenção, porque é mais barato você prevenir do que tratar um paciente, né? Fica mais barato você prevenir um tipo de doença do que depois fazer uma cirurgia para aquela doença. Sem prejuízo dos serviços assistenciais.
Participação da comunidade. A comunidade participa, nós vimos ali em relação à Previdência Social, à saúde, a Previdência Social e assistência, que a saúde tem o CNS, Conselho Nacional de Saúde. Nós não vamos entrar nesse mérito, do Conselho Nacional de Saúde e tudo mais. A comunidade, ela participa nos municípios dos conselhos municipais de saúde, tem os conselhos. Então, a participação da comunidade, ela está adstrita, deixa eu apagar aqui, ela está adstrita justamente a essa participação nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais e nos conselhos nacionais de saúde. Seguindo, gente. Artigo 98, parágrafo 1º. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 95, com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Federal e dos municípios, além de outras fontes. Então, a base de financiamento da saúde, a gente sabe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, então não há contributividade na saúde. Você não contribui diretamente, né? Ela é mantida com os recursos do orçamento da Seguridade, do orçamento da União, dos Estados e do Distrito Federal, e além de outras fontes. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre. Então, a Constituição ela dá uma ordem aqui, tem que haver uma aplicação de percentual mínimo em ações e serviços públicos de saúde. E essa previsão tem que estar, claro, óbvio, no orçamento do ente. O município, quando vai fazer o orçamento dele, ele orçamentar o plano plurianual, ele tem que já ter uma previsão. E quando vai fazer a lei orçamentária anual, tem que também estar com essa previsão. Inciso 1. No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a 15%. A redação desse inciso é dada pela Emenda Constitucional 86 de 2015, se não me engano, de julho ou janeiro de 2015. Anteriormente, o inciso vinha dizendo que a União, os Estados, o inciso vinha dizendo que a União ia depender, o percentual mínimo, ele ia depender do que tivesse previsto na lei. Então, a redação, a Emenda Constitucional veio mudando o inciso 1 e colocou para a União que não pode ser inferior a 15% da receita corrente líquida. Assim, a grosso modo, a receita corrente líquida são os recursos tributários, patrimoniais, a entrada da receita dos tributos, né, patrimoniais, econômicos, deduzidas as parcelas que são repassadas para os estados e municípios, que são devidas a ele, e sobre esse valor incidiria os 15%. Só que nós vamos ver que a emenda constitucional ela não determinou só isso, ela determinou que esse 15% ele vai ser gradativo. Então, somente em 2020 que será de 15%. A lei prevê que no exercício posterior à publicação da emenda, ou seja, em 2017, em 2016, a previsão, se não me engano, de 13,5%. E vai a cada ano aumentando até chegar aos 15% em 2020. Lembrando, gente, que essa mudança ela ocorreu apenas para a União. Nos estados e municípios do Distrito Federal permanece a mesma situação, prevista em lei complementar, que a lei complementar é a Lei 141. No caso dos estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos, a que se refere ao artigo 155, e dos recursos de que trata os artigos 157 e 159, inciso 1, a linha A e inciso 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Bom, aqui o percentual, que nesse caso do Estado vai constar lá na lei complementar, ele vai incidir sobre os impostos do Estado. PVA, a parcela do IPVA, TCD, ICMS, as parcelas de imposto de renda retido na fonte dos seus próprios servidores, né, que pertence ao Estado, a parcela de imposto de IPI e de importação devida ao Estado pela exportação do produto do seu Estado,
e vai deduzir as parcelas que são repassadas aos municípios. Os municípios têm direito ao repasse de um percentual sobre essas parcelas. Então, o percentual mínimo do Estado vai incidir sobre esse resultado. 3. No caso dos municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos que se refere ao artigo 56, dos recursos de que trata os artigos 58 e 59, inciso 1, a linha B e parágrafo 3º. Da mesma forma, esse percentual vai incidir sobre a arrecadação do IPTU, né, ITBI, que são os impostos municipais, além disso dos impostos que são repassados ao município, como, por exemplo, 50% do IPVA, sobre o imposto de renda, o imposto sobre territorial rural, que pode ser de 50% ou de 100%, de acordo com o município, se o município tem convênio ou não com a União, e também sobre a questão da exportação, quando o município, a exportação se deu naquele município. Então, do valor que o Estado repassa para eles, é somado para cálculo dessa base de percentual mínimo. Parágrafo 3º. Lei complementar que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos estabelecerá. A lei complementar é a Lei 141 de 2012. Artigo 99. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Gente, guarda isso aqui, ó. O examinador ele vai perguntar sobre isso. A gente coloca tanto, houve tanto aí que o privado não pode participar da saúde. A assistência à saúde é livre na iniciativa privada. É livre. Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar. Então, o que ele pode vir pedindo na questão? A assistência à saúde é livre na iniciativa privada, podendo participar de forma suplementar, de forma igualitária, né, ao SUS. Não, é de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Então, ela pode complementar o Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Quando ele diz aqui, mediante contrato de direito público ou convênio, ele está querendo dizer, quando ele diz mediante contrato de direito público, é quando, em geral, as duas partes elas negociam um preço, né, pelo serviço, e o serviço está sendo prestado pela contrapartida do valor pecuniário. É feito o contrato e pelo serviço que a instituição privada vai prestar, a União, o Estado, o município vai pagar ela sobre aquele serviço. E convênio é diferente. Convênio é quando ambas as partes têm uma intenção social. Então, o Estado ele tem a necessidade, né, tem que estar na veia do Estado, que o direito à saúde, a dignidade da pessoa humana, ela é uma coisa inerente do Estado. O Estado tem que prover isso. E algumas fundações, algumas instituições privadas, elas existem também para prover o bem-estar social da pessoa. Então, o que acontece? Não colidem, os interesses são idênticos. O interesse de quem faz convênio não é o lucro. Assim, não o lucro em relação à sobra, a sobra de recursos, né? No balanço, financeiramente falando, mas a intenção dela não é o recebimento, mas sim o fim geral de trazer à população o bem-estar. Então, quando existe uma situação desse tipo, é um convênio. Era o caso das Santas Casas, né? Eram conveniadas. Quando existia um contrato de direito público, é porque, além daquela necessidade, tinha o interesse daquela instituição em prestar o serviço apenas. Eu presto serviço, você me paga. Então, quando for dessa forma aí, é contrato de direito público. Ele fala aqui, preferência. Então, não há obrigatoriedade. Preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Então, nós temos que ter muito cuidado aqui. Uma entidade privada que tenha lucro, ao final do exercício, ela apurou. Imagine você como Ministério Público recebe uma denúncia de que uma entidade sem fins lucrativo auferiu lucro. Você vai estar lá na tua mesa, você vai ver que
que realmente teve lucro. É impedimento de haver um convênio? É um impedimento de ela trabalhar, funcionar de forma complementar ao SUS? Não. O que não pode acontecer é essa sobra de recursos, né, esse recurso financeiro que sobrou, ser aproveitado na distribuição de dividendos, ou distribuição para os diretores. Isso não pode. Agora, se o valor ele for aplicado na própria atividade fim da entidade, não tem problema nenhum. Meus amigos, então aí já tem mais de 30 minutos de aula. Vamos dar uma pausa agora e já retornamos a seguida aí com o restante do assunto. Falou, um abraço, até daqui a pouco.